Quero relembrar algumas canções nesse ano com a igreja. Canções que foram a minha base, a minha raiz de fé, e creio que a raiz de fé de muitos aqui. Creio que essa geração precisa ouvir essas canções de homens e mulheres piedosos e anônimos que entregaram suas vidas a Cristo, e muitos hinos compostos em meio ao sofrimento. Como diz o Salmo 78, anunciaremos as grandezas do Senhor a todos os nossos filhos. E essas canções falam muito disso. Então nós vamos dos clássicos à modernidade e vamos começar hoje com Se Isto Não For Amor. A voz não está 100%, mas eu creio que aquele que souber cantar, peço que cante conosco nesta manhã, enquanto seu coração é preparado para receber a mensagem. Amém? Vamos lá. Deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Estava só e ferido no Gólgota para dar sua vida por mim. Vamos todos? Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor, mesmo na morte lembrou-se de um ladrão que ao seu lado estava. Com amor e ternura falou-lhe: ao paraíso comigo irás. Oh, se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu e as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o oceano secou, tudo perde o valor. Se isso não for amor, suas vozes, vamos declarar a Ele. Se isso não for amor, o céu não é real. Não há estrelas no céu
as andorinhas não voam mais. Se isto não for amor, o oceano secou. Tudo perde o valor. Se isso não for amor. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe. Essa é só para crente raiz, amém, irmãos? Pai, obrigado, Jesus, por esse tempo na tua casa. Obrigado, Jesus, pela tua presença. Meu Deus, o nosso coração já transborda de alegria, e por que não dizer também de expectativa, porque o Senhor tem preparado o nosso coração, Senhor, para receber do Senhor uma instrução. Ajude-nos, Deus, a receber essa instrução pura, livre de qualquer interferência humana, e a identificar a tua voz em meio a tantas vozes. Meu Deus, a voz que nos interessa nesse lugar e nessa manhã é tua. Pedimos que o Senhor venha tratar conosco de uma maneira muito especial. Alcança o nosso coração, fala conosco, aponte-nos o caminho pela palavra. Nós lhe pedimos em nome de Jesus. A igreja do Senhor diga amém. Podemos aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor, a palavra de Deus. 1 Samuel capítulo 30. Eu vou ler o versos 7 e 8 para a gente começar. 1 Samuel capítulo de número 30, versos 7 e 8. Você que encontrou, diga amém. A palavra de Deus, ela diz assim: E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traze-me, peço-te, aqui um éfode, uma estola sacerdotal. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: Perseguirei eu a essa tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: Persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Será que nós podemos fazer mais uma oração? Pai, nós estamos diante da tua palavra, estamos ouvindo a tua voz, e o meu pedido, meu Pai, nesta oração é que o Senhor nos traga uma palavra rema, oportuna, revelada. Meu Deus, a palavra do Senhor, aquela que nos encontre na hora certa, no momento certo, no tempo exato. Meu Deus, que assim como um dia esse mesmo texto na minha vida foi um divisor de águas, meu Deus, que o Senhor encontre pessoas que estão quebradas nessa manhã. Seja aqui, meu Pai, presencialmente ou pela internet, seja hoje ou em qualquer outro dia, mas que a tua palavra, que é poderosa para ultrapassar os limites de espaço e de tempo, ela encontre estas vidas, alcance essas pessoas e as transforme para a glória do Senhor. Ah, meu Deus, é o meu pedido em nome de Jesus. Fala com a gente. Tudo que precisamos, Deus, é de uma voz pura, suave, poderosa, que nos aponte o caminho, em nome de Jesus. Oramos e te agradecemos. E você que crê como eu, diga amém. Amém, eu creio nisso. Gente, esse é um texto, como eu disse em oração, que foi um divisor de águas há alguns anos na minha vida. Eu vou te explicar a história. A partir do verso 1, eu não sei se a sua Bíblia ela tem um título ou subtítulo em cima, mas a minha Bíblia traz o seguinte tema: Ziclag é saqueada pelos amalequitas. Ziclag era a cidade onde Davi morava, e os amalequitas eram os inimigos da época.
Diz o texto que Davi estava em uma outra guerra, em uma outra batalha com os homens dele, aqueles que o exército de Davi era chamado de os valentes de Davi. E gente, a princípio ninguém era doido de mexer com Davi. Ninguém tinha um parafuso a menos. A fama de Davi o precedia. Desde garoto, e eu citei isso aqui, ele era garoto que derrubava gigante, ou era matador de gigante, rasgava leão, matava urso. Isso pequeno, cresceu e se tornou poderoso em guerra, em batalha. Davi era um homem temido. Ele era guerreiro. Não se tem notícia de batalha perdida. Pois Davi está em outra batalha, e eu penso que é nisso que o inimigo, os amalequitas, se aproveitaram da ausência de Davi, e eles invadem Ziclag. Não tinham os homens, não ficaram os homens, os guerreiros em Ziclag, estavam todos com Davi. Ficaram as mulheres, as famílias, as crianças. E os amalequitas, os inimigos, saquearam tudo. Botaram fogo em tudo, queimaram tudo e levaram cativas, raptaram, sequestraram as famílias dos valentes de Davi e do próprio Davi. Levaram as famílias de todos. Quando Davi chega, você consegue perceber essa cena? Davi está chegando, cavalo, junto com o seu exército, os seus homens. Ele vê de longe fumaça, a cidade literalmente pegando fogo, um desespero. Ele acelera e eles chegam, mulher, filho, falando o nome dele, chamando a família pelo nome. Cadê minha família? O inimigo levou. Gente, a princípio foi um baque muito grande. O texto diz no versículo de número, vamos ler o 4, 1 Samuel capítulo 30, verso 4, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram, levantaram, ergueram a sua voz e choraram. Choraram até que neles não houve mais força para chorar. Eu não sei se você já chorou nesse nível, você já sofreu nesse nível. Você sabe o que é você só parar de chorar porque não aguenta mais. Você não tem mais força, acabou, secou as lágrimas, não tem mais força nem para chorar. Pois assim que Davi, o grande guerreiro, os seus valentes estão no chão, estão prostrados, estão quebrados, estão humilhados, estão chorando copiosamente por suas famílias. Porque família é algo muito precioso, irmãos. Quando toca na nossa família, é muito difícil. Diz o texto que para piorar, pastor, dá para piorar um pouquinho. No verso 6, você pode pular para lá, o texto vai dizer que Davi ficou muito angustiado. Por quê? Já estava ruim. Mas o povo falava de apedrejá-lo, apedrejar Davi. Porque é assim, irmãos, as pessoas normalmente elas querem alguém para culpar. Elas buscam, quando tudo dá errado, elas buscam alguém para terceirizar e dizer: puxa vida, a gente precisa pedrada em alguém, já sei, meu patrão, já sei, o marido, a esposa, já sei, é o pastor, é a igreja, já sei, o governo. A minha vida está assim e eu preciso culpar alguém, eu preciso meter pedrada em alguém. Vamos apedrejar quem? Davi. Se você não tivesse saído daqui e levado a gente para lá para a batalha, a gente estaria aqui para proteger a nossa família. E aqueles com quem Davi sempre contou, agora eles estão pegando pedras para matar Davi. O coração de Davi aperta, o mundo cai, porque ele também está enfrentando o mesmo problema, todos contra ele. E aí vem o verso 7. Davi está angustiado, o coração está apertado. A gente começou lendo o verso 7, Davi vai até o sacerdote Abiatar e diz: me empresta aqui, me dá aqui o éfode de linho, a estola sacerdotal, porque eu preciso falar com Deus. E aqui de cara eu digo a vocês, o dia que seu coração estiver apertado e o mundo estiver caindo na sua cabeça, fale com Deus, converse com Deus, feche a porta do seu quarto, dobre o seu joelho, sente na cama, puxe uma cadeira e diz: Senhor,
O mundo está caindo na minha cabeça. Até daqueles que eu achava que podia esperar respaldo e suporte, eu tenho recebido pedradas. Deus, eu só tenho o Senhor para me ajudar. Davi rasga o coração e diz: Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de orientação. Senhor, eu quero lhe fazer uma pergunta. E consultando a Deus, ele diz: Senhor, eu devo correr atrás do que me foi tomado? Uma pergunta importante. Meu Deus, eu devo tentar recuperar o que o inimigo levou? Eu devo lutar por isso? Porque existem algumas batalhas que a gente já entra de cara sem consultar a Deus. Mas Davi diz: Deus, eu devo guerrear por isso? O Senhor quer me ver lutando essa guerra? E Deus responde: sim, sim. Você deve guerrear pela sua casa e pela sua família. Você deve lutar para recuperar o que o inimigo levou. O Davi: então tá bom, era isso que eu queria saber. Ele levanta o ânimo dos seus homens que queriam apedrejá-lo e diz: vamos lutar. E Deus me disse que nós vamos recuperar o que foi perdido. Você pode dizer glória a Deus por isso? E a guerra continua. Davi começa a perseguir os inimigos. Talvez por isso o Salmo 18 é escrito. Ele diz: persegui os meus inimigos e os alcancei. E não voltei, senão depois de os ter alcançado, atravessado, consumido, e coloquei cada um deles debaixo do meu pé. Foi exatamente o que aconteceu. Davi alcança os inimigos. Mas antes, no meio dessa jornada de perseguição aos inimigos, algo interessante acontece. E isso mudou minha vida. Na altura do verso de número 11, vamos ler comigo? 1 Samuel capítulo 30, 11, se você puder ler em voz alta, eu agradeço. Vamos lá? E acharam no campo um homem egípcio, e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão, e comeu, e deram-lhe a beber água, deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos, e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão e nem bebido água. Vamos ver se a gente está na cena. Está na cena. Davi está com a faca nos dentes, o sangue nos olhos, anima os seus valentes, vão perseguir, e está cavalgando. De repente eles estão perseguindo o inimigo, e eles encontram um homem caído do chão. Vocês estão enxergando ele? Tem que ajudar o pastor, né? Estão vendo? Olha lá, caído. Alguém encontra e diz: Davi, encontramos um homem aqui, Davi. E o homem estava praticamente desfalecido, porque ele já não comia e não bebia 3 dias, fraco. E se percebe que ele é egípcio. E então levam um homem a Davi para ele ser interrogado. Ele fazia parte do exército amalequita que tinha saqueado a cidade de Davi. Davi não é precipitado, porque se fosse uma turma que eu conheço, você estava com esse? Já passa a faca nesse já. E a gente continua. Não. O Davi vai agir. Eu ia dizer assim como Deus, mas eu não quero ser mal compreendido. Mas o Davi, ele é uma espécie de, no Antigo Testamento, quando você olha para o Novo Testamento, Jesus, filho de Davi. Biologicamente ele não é filho de Davi, mas Davi é uma referência no Antigo Testamento. Então diz o texto que quando eles levam o homem para o Davi, escute só. Então Davi começa a interrogar dizendo, Davi lhe disse: de quem és tu? De onde você é? Quem é você? Você é da onde? Você é de quem? Guarde essa pergunta. Você é de quem?
Você é de quem? E eu disse, o moço egípcio. Ele vai responder. Ele está no interrogatório com Davi. É óbvio que o coração dele deve estar como? Vou morrer. Eu vou morrer. Mas ele responde o interrogatório, ele diz assim: eu sou servo de um homem amalequita. O negócio piorou, porque foram os amalequitas que destruíram tudo. Mas ele está dizendo a verdade. Eu sou servo de um amalequita. Mas deixa eu falar um negócio para o Senhor. Davi, o meu Senhor, com S minúsculo, não é Deus. É o meu dono, meu chefe, meu líder, meu pastor, meu patrão, a minha família. O meu Senhor me deixou. Ele me abandonou. Ele abriu mão de mim. Ele me largou para trás. Ele me deixou para morrer. Ele me entregou à própria sorte. Por quê? Porque eu fiquei doente tem 3 dias. Porque eu adoeci. Porque eu não servia mais. Porque eu não conseguia mais bater a meta na empresa. Porque eu não conseguia mais corresponder à expectativa do chefe. Porque eu não conseguia mais multiplicar as minhas células. Porque eu não conseguia mais corresponder o homem. Como uma peça, Davi, eu fui substituído, abandonado, deixado, largado, para morrer. Estou 3 dias sem comer, estou 3 dias sem beber. Meu Senhor me abandonou. A NVI traduz esse texto, esse mesmo texto, essa mesma frase que eu gostaria de ler com você a partir do verso 11, da seguinte maneira. 1 Samuel 30, verso 11. Encontraram um egípcio no campo e o trouxeram a Davi. Deram-lhe água, comida, um pedaço de bolo de figos prensados, 2 bolos de uvas passas. Ele comeu, ele recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Não morreu por um milagre. Davi então lhe perguntou. Grave essa pergunta, porque é ela que o Espírito Santo está nos fazendo essa manhã. A quem você pertence? A quem você pertence? De onde é que você vem? Bom, então hoje eu quero tratar com vocês sobre o tema: quem é o teu Senhor? A quem você pertence? Você serve quem? Quem é o teu dono? Quem é que pôs etiqueta em você? Quem te comprou? A quem você serve? Para mim essa é uma pergunta importante, porque é possível que prontamente na sua mente e coração você responda precipitadamente: lógico que é o Senhor, lógico que Deus, é lógico que Deus. Eu sirvo a Deus, pastor. Mas você precisa tomar muito cuidado para você não confundir Deus com sistemas religiosos. Para você não confundir Deus com o narcisismo de um ser humano, de um líder, ou de um chefe, ou de um patrão, que no fundo você procura agradar. Tem gente que a vida dele, eu estou falando isso de todo o meu coração, e eu espero que o Espírito Santo te pegue, mas a vida dele gira em torno de agradar fulano, fulana. Afinal de contas ele gosta dos aplausos, da honra, ele gosta do nome dele no quadro de honras, dizendo: este é o cara do mês. E eu não tenho nenhum problema se você é honrado, mas entende que ele não é o seu Senhor, aquilo não é o seu Senhor. Não é isso que você serve. Aquele que nos comprou com o seu sangue jamais vai te abandonar. Nunca vai deixar você para trás. O ser humano faz isso. Se você der defeito, se você der trabalho, se você der problema, o ser humano vive no sistema do menor esforço possível. E se encontrar uma pessoa que rende mais do que você, acredite, querido, você que se acha especial nesse seu trabalho, você será certamente substituído.
E se isso fosse só lá fora, eu diria a vocês, normal, o mundo corre atrás de um outro senhor, mamon, o dinheiro. Mas e quando isso entra na igreja? E quando nós percebemos que os números ou a numerolatria tem dominado e tem sido o Senhor na vida de muitas pessoas? Quando o importante é que você produza. E claro que isso não é dito com todas as letras, mas há uma maquiagem bonita em cima disso. Vamos frutificar. Mas a questão é, e o dia em que você precisa de ajuda? E o dia em que o doente é você? E o dia em que a pessoa que precisa de apoio e de um tempo de mesa é você? Que essa ajuda, ela existe, ela é real, ela vem, essa mão é estendida? A quem você pertence? Quem você está servindo? 1 aos Coríntios, capítulo 3. Abra sua Bíblia que o apóstolo Paulo, principalmente na primeira carta aos Coríntios, ele abre uma caixa de ferramentas, né? Ele dá uma surra na igreja. Irmãos, eu amo vocês, amém, irmãos? Daqui a pouco nós vamos ceiar em nome de Jesus, o clima vai ficar todo gostoso. Mas daqui a pouco. E faxina é assim, primeiro piora para depois melhorar, né? 1 aos Coríntios capítulo 3, verso 1. Olha o coração do apóstolo Paulo, olha ele abrindo o coração aqui, olha o que ele dizendo, é uma caixa de ferramentas, é uma surra que ele dá na igreja. E eu, irmãos, então o endereço do recado, do texto é para crente. Ele não está falando com o mundano, ele está falando assim, e eu, irmãos, é para os irmãos, é para mim e para você. Ele está dizendo assim, eu não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais. E quem é o carnal? Ele continua, ele define meninos em Cristo. O carnal é o criança, mas não há problema em ser criança, há problema em se manter criança, em se recusar a desenvolver a sua fé e atingir a maturidade em Cristo Jesus. Mas eu não pude falar como adulto, eu tive que falar como criança com vocês. Ele continua, com leite vos criei, e não com manjar, porque não podíeis, e nem tampouco ainda agora podeis, pois ainda sois carnais. Aí ele define quem é o carnal, vamos ler comigo agora? Pois havendo entre vós, o quê? Vamos dar uns 30% mais alto. Havendo entre vós o quê? Inveja, que mais? Contenda, que mais? Dissensão é disputa partidária dentro da igreja, é panelinha, às vezes a gente conhece assim. Não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Essa última frase, ela é interessante. Paulo está dizendo que o carnal é aquele que anda segundo os homens, em função de homens. E ele continua, olha o verso 4 agora, porque dizendo eu sou de Paulo, dizendo outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Hoje um pouco maquiado, mas de vez em quando a gente vê, mesmo dentro da igreja, aí, você está do lado de quem? Nós é IBN. E eu amo a nossa igreja. Eu amo a Igreja Batista Nacional, mas não foi essa placa que morreu por você. Você é de quem? Você é do Sodré? Você não é meu. Eu não sou senhor da sua vida. Jesus não libertou você do diabo para você ser escravo de um pastor, de uma religião, de uma placa. Pelo amor de Deus, entenda isso. Se você entender isso, se você ler a Bíblia, você vai perceber que o seu Senhor é outro. E se um dia algum metido dizer a você, não, porque eu vou amaldiçoar você, você vai dizer assim, faz o que você quiser fazer. Olha a minha cara de preocupação para a sua maldição, para a sua praga. Olha a minha cara de preocupação. E o sapo, tadinho do sapo. Porque eu sei quem é o meu Senhor. O
meu Senhor é maior do que qualquer outro Senhor aqui, querido. O meu Senhor é diferente. O meu Senhor me livra, me guarda, Ele cuida de mim, Ele não me desampara. O meu Senhor me prometeu que estaria comigo todos os dias da minha vida até o fim. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aleluia! Quem é Paulo, irmãos? Quem é Apolo? Quem é Sodré? Quem é João? Quem é Joaquim? Que é isso, senão aquele, o nosso Senhor, que desceu dos céus e morreu por cada um de nós, o Senhor dos senhores, o príncipe da paz. Não há nome maior do que esse nome. Diante deste nome todo joelho tem de se dobrar, toda língua tem que confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E você pertence a quem? É óbvio que você pode e deve servir a Deus numa igreja. É óbvio que você pode e deve, penso eu, estar debaixo voluntariamente, porque você quer, debaixo de obediência e graça, ser pastoreado, ser cuidado. É bíblico, é maravilhoso, mas não debaixo de opressão, de domínio, como se alguém fosse seu dono. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios, a gente já está, capítulo 7, verso 23. Capítulo 7, verso 23 diz assim, ainda o apóstolo Paulo: fostes comprados. Ei, você foi comprado por bom preço. Qual preço? Qual preço? O sangue de Jesus na cruz do Calvário. Meu Deus, como é que alguém paga caro por você? Jesus te compra a preço de sangue, para você ser senhor e servo, escravo de outro. Você foi comprado por bom preço. Não vos façais servos dos homens. E eu explico. A palavra servo aqui aparece como escravo, presa dos homens. E a gente precisa, eu abro um parênteses aqui, entender em que sentido o apóstolo Paulo está dizendo isso, para você não sair daqui só com essa frase, porque senão dá ruim. Deixa eu explicar. Quando eu gosto muito de usar esse exemplo, quando eu pergunto para vocês assim, como igreja, nós devemos ser como crianças? Cuidado, tem um veneno escorrendo aqui no canto da minha boca. A pergunta, ela é uma pegadinha. Sim. E não. Porque o que você tem que me dizer é assim, depende, que sentido você está dizendo? Porque Jesus disse que nós devemos ser como criança. Mas em que sentido? Malícia, maldade, pronto para perdoar, inocência. Criança é assim, filho pequeno, dá uma bronca nele, daqui a pouco ele está ali abraçando você, normal. Faz isso com adulto para você ver, estou de mal. 3 meses sem conversar, bloqueia você no Zap. Então, nesse sentido, a gente tem que se tornar como criança, senão ninguém vai ver o reino de Deus, o reino dos céus. Agora, o apóstolo Paulo, escrevendo também à igreja, ele está dizendo: olha, quando eu era criança, eu agia como criança, eu falava como criança, eu me comportava como criança. Mas logo que eu cheguei a ser adulto, nas coisas de criança. Então ele vai dizer que nós precisamos crescer. Mas do que ele está falando? De maturidade espiritual. Aí nós precisamos deixar de ser criança. Quem está entendendo, diga amém. Então é a mesma frase, mas em sentidos diferentes. É por isso que eu volto para o texto e digo para você: a gente tem que ser servo? Depende. Jesus lavou os pés dos discípulos para nos ensinar a servir. E Jesus disse a eles que aquele que quisesse ser o maior deveria ser o servo de todos, servir a todos. A matemática dele é diferente. Então, nesse sentido de serviço, glória a Deus, é bíblico. Mas qual é o sentido usado por Paulo? Escravo. Fazer com que você ache que é o meu dono. Não. Eu não pertenço a um homem,
Você pode dizer amém? Eu não pertenço a um homem. Uma placa não me comprou. Eu não pertenço a um grupo de pessoas, a um chefe. Existem autoridades e nós devemos respeitá-las. Mas não deixe ninguém te etiquetar e colocar um preço em você. Subjugar, mandar, escravizar, rasgando a palavra de Deus, e muitos até em nome do Senhor. Pelo amor de Deus, não faça isso. Quem está entendendo, diga amém, gente. Muito bem, se eu estou dizendo até aqui, e a pergunta que leva o tema da nossa mensagem é: quem é o teu servo? Quem é o teu Senhor? E você diz no coração: pastor, é Deus, meu Senhor é Deus, meu Senhor é Deus. Eu gostaria de convidar você rapidamente, antes da gente orar, a fazer um testezinho. Vamos fazer um teste? Isso, fala, vamos! Pronto, então vamos fazer um teste. Já que vocês estão insistindo, né? Romanos capítulo 6. Abra aí a sua Bíblia. Também é Paulo escrevendo aos crentes de Roma. Romanos capítulo 6. Vamos para um teste. Vamos ver quem que é o seu Senhor. Quem que é o nosso Senhor? Quem que é o nosso Senhor? Vamos lá. Romanos capítulo 6, verso 16. Eu leio no Almeida Revista e Corrigida. É um teste. Você não precisa responder, precisa pensar, mastigar, ruminar dentro de você esse versículo. Diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Vamos melhorar? Vamos traduzir? Vamos pôr em outras palavras. Você é servo, escravo daquilo que você obedece. Tem que pensar mesmo, tem que parar um pouco e pensar, tá, quem você obedece? O que você obedece? O que manda em você? O que te domina? O que você não consegue deixar de obedecer? Tem alguma coisa, uma prática, um comportamento ou sentimento? Alguns são escravos do temperamento. Gente que quando vê, que foi? Tem 3 no chão. A orelha está lá. E lá vem Jesus. Ei, rapaz, um dia você converte e cola. Jesus sai colando a orelha. Para quem não sabe, eu estou fazendo alusão aqui ao momento em que Jesus está sendo entregue, e o Pedro diz: Senhor, feriremos a espada. A gente não fala nada, a orelha do servo já está no chão, né? Ah, pastor, é que eu não consigo me controlar. Então você é escravo do seu gênio. Seu temperamento é o seu Senhor. Ele manda em você. Você tem um vício, você não consegue se libertar. Você é escravo. Não, a hora que eu quiser eu paro. Consegue? É você que manda? Ou é isso que te domina? Você é escravo do que você obedece, de quem você obedece. Quem é o teu Senhor? O único que deveria ter esse nível de autoridade na nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré. O único que deveria dizer assim: William, direita, vai para a direita. E eu dizer assim: eu não consigo deixar de obedecer, eu preciso ir para a direita. Esse deveria ser o Senhor. Outros são escravizados por mamon, escravos do dinheiro. Não conseguem fazer do dinheiro seu servo. Pelo contrário, é o dinheiro que diz, que manda, que dirige, que aponta. A quem você pertence? Quem é o teu dono? Quem é o teu Senhor? Quero te fazer um convite nessa manhã. Quero orar com vocês de todo o meu coração. E o convite e decisão está em Josué, capítulo 24. Vamos lá? Josué, capítulo 24. Eu amo demais esse texto.
Porque o Josué junta a congregação. O Josué, você sabe que ele é o sucessor de Moisés. E ele é aquele que vem em nome do Senhor e amando de Deus, conquistando terras para a glória do Senhor e possuindo, combatendo. Mas em um determinado momento ele reúne aquela congregação, aquele povo gigantesco. E em Josué no capítulo 24, no verso 14, ele se posiciona. E é a minha oração nessa manhã que essa igreja se posicione assim. Ele diz assim: agora pois, ele está dizendo ao povo, agora pois, temei ao Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora, jogai fora os deuses com D minúsculo, aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito. Joga fora os outros deuses, se livrem dos seus outros senhores, abandone os seus outros donos. Não deixe mais nada e ninguém te dominar, pois foi para a liberdade que Cristo te libertou. Ele pagou o preço e você só devia ter um Senhor, só uma autoridade máxima sobre a sua vida, o único mediador entre Deus e os homens. E o nome dele é Jesus. Porém, Josué continua dizendo, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, Deus, com S maiúsculo, escolhei hoje então a quem sirvais. Eles são livres. Façam, diz Josué, as suas escolhas. Vocês podem escolher. Se para vocês é mal, é ruim, não é legal, vocês não querem servir, ter o Senhor como dono, serem escravos e servos da orelha furada, voluntariamente dizer, eu escolho Ele, é Ele quem eu quero obedecer. É Ele quem vai mandar em mim, é Ele que vai governar a minha vida. Jesus Cristo é o meu Senhor. Agora, se isso for mal, se isso não estiver legal, se vocês assim não pensarem, Josué falando para eles, então escolhei hoje a quem sirvais. Vocês têm essa liberdade. Vocês podem escolher se os deuses a quem serviram os nossos pais, porque papai era assim, vovô era assim, eu aprendi assim, então fica nessa linha, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, os outros deuses, tem gente que gosta de imitar os outros, em cuja terra habitais. Agora como é que ele termina? Vamos comigo, estufa o peito, enche os pulmões. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pode aplaudir o Senhor. Lá em casa está decidido. Lá em casa nós já escolhemos. E na sua, homem de Deus, e na sua casa, mulher de Deus, quem é o seu Senhor? A quem você pertence? Isso é uma manhã de decisão. É uma manhã de você levantar a sua voz como Josué, fincar os pés, você vai olhar à direita, à esquerda, e você vai dizer, olha, de vocês eu não sei. A opção de vocês eu não conheço. Mas eu quero deixar claro a todos vocês que eu já escolhi. Lá em casa, eu e a minha família somos servos do Senhor. E o nome do Senhor, igreja? Jesus Cristo de Nazaré. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, Ele é merecedor de todo louvor, de toda majestade. A Ele a honra, a Ele a glória. Nós escolhemos Deus. Nós optamos por Jesus, o Senhor que não nos abandona, o Senhor que não nos larga. Quando mais precisamos, nós podemos contar com o Senhor. Ele não falha. Diga glória a Deus. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado porque o Senhor desceu, morreu numa cruz, se esvaziou, se humilhou em humildade, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é sobre todo nome,
para que diante deste nome, o nome de Jesus, se dobre todos os joelhos nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Espírito Santo, ajude-nos a enxergar nessa manhã e nesse lugar, se de fato temos o Senhor como dono. Afinal, o Senhor nos comprou por bom preço, preço de sangue na cruz do Calvário. E meu Deus, nós precisamos, nesse momento, até fazemos isso, um autoexame, para checar o nosso coração e perceber se não há um outro Senhor. Porque Cristo disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ajude-nos, meu Pai, a nos livrar nesta manhã de outros deuses. Quem sabe não estamos endeusando, meu Pai, uma figura religiosa, que é verdade, pode ter sido uma bênção na nossa vida, um instrumento nas tuas mãos, mas não é o nosso Senhor. Nós não pertencemos a homens, nós não somos propriedade de uma denominação, não é isso que nos possui. O Senhor não morreu numa cruz para que nós, meu Pai, lutássemos por placas. O nosso Senhor tem nome: Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Pai, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nos assentamos à mesa com o Senhor, pedimos perdão pelos ídolos, pelos deuses erguidos no nosso coração e mente. Pedimos perdão, meu Pai, se existe alguma coisa que nos escraviza, que nos domina, coisas que nós não conseguimos deixar de obedecer. Meu Deus, hoje nós rompemos com estas coisas, Pai. Nós pedimos força da parte do Senhor, para ouvir somente o Senhor, que só o Teu Espírito nos domine, Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. Não levante outros altares no seu coração. Que ninguém que não seja o Senhor te possua, te domine, te escravize. Em nome de Jesus. A igreja diga amém.